Gente, deve ser a quarta ou a quinta vez que eu tô começando a gravar esse vídeo. Mas hoje eu me perdoo, né? Vocês vão entender por quê. Aqui é Hanna falando. Nosso canal chama-se Além das Amoras, porque aqui eu pretendo tratar de muito mais do que chá de amora, cápsula de amora, né? Para os sintomas da menopausa. Aqui a gente quer debater, trocar, e eu falo a gente porque o canal não é meu, o canal é nosso, de um grupo de mulheres, né, que tá brigando firme, né, com todo esse não saber, né, que essa fase da vida traz necessariamente, esse não saber da medicina, esse não saber da ciência, né, e a gente está desbravando com força, com vontade, com fé. E aqui a gente quer falar do que vem além disso, né? A gente quer falar de fogacho, a gente quer falar de atrofia vaginal, a gente quer falar de tibolona, a gente quer falar de hormônio bioidêntico, a gente quer falar de atividade física, a gente quer falar de alimentação, sono, sexualidade, enfim, tudo o que há além das amoras a gente quer falar por aqui. Hoje eu vou aproveitar esse momento de impotência que eu estou vivendo, né? De angústia, de espera, para fazer alguma coisa, que é exatamente o que eu sempre fiz na minha vida, né? Produzir. Quanto mais impotente, mais producente. Eu acho que essa é uma defesa minha. Para quem não sabe, minha mãe, que tem Alzheimer, caiu já pela terceira vez. As duas primeiras sem maior gravidade, né? Numa dessas houve uma fissura, mas pôde tratar com um tratamento conservador. Mas infelizmente dessa vez houve de fato uma fratura. Ela está no Souza Aguiar, aguardando vaga para uma cirurgia, né? E eu tô aqui, tentando produzir alguma coisa. Eu acho que o assunto é grandioso demais para que eu fique aqui em silêncio, esperando as coisas acontecerem. Vamos falar de saúde óssea, é algo que nos interessa e muito. As fraturas de fêmur nas mulheres em idade pós-menopausa são assustadoras, né? Os números são assustadores. E se não é esse um dos motivos pelos quais você deveria pensar, né, seriamente na reposição hormonal, se não for esse, posso até te dizer vários outros, mas esse é muito importante. Esse é realmente lamentável, principalmente depois que a gente entra no hospital público, né, e se dá conta da realidade efetiva. Não é a primeira vez que eu entro no hospital público, tá, gente? Mas se dá conta da realidade de uma situação como essa, né? E não vamos falar que quem tem plano de saúde está muito melhor, não, porque a gente sabe que não está, né? Mas vamos ao que interessa. Vamos falar de osso. Vamos falar de saúde óssea e menopausa. E eu queria começar, como eu sempre faço, né, lá pela fisiologia, uma matéria que eu gosto muito e que eu não me canso de estudar, falando do funcionamento normal das nossas células ósseas, da formação do nosso osso. Então, resumidamente, nos nossos ossos nós temos 3 células importantíssimas. Os osteócitos, que são as células ósseas propriamente. Nós temos osteoblastos, que são aquelas células que vão produzir, né? São responsáveis pela produção e pela produção das novas células. E temos os osteoclastos, que são as células responsáveis pela retirada das células velhas, dos osteócitos velhos, né? Essa dinâmica, produção por osteoblasto e retirada pelo osteoclasto, ela é muito importante para manter a qualidade e a dinâmica da vida mesmo. Tipo, quando a gente é criança,
a gente precisa ter uma produção, né, muito maior do que a retirada, porque a gente está no processo de crescimento. Então o osteoblasto trabalha muito mais do que o osteoclasto. Quando a gente chega numa idade mediana, né, 25, 30, 40, essa produção está em equilíbrio. E a gente se mantém nesse equilíbrio durante muito tempo. E depois, com o processo do envelhecimento, né, que é assim que a ciência nos diz, né, que o processo do envelhecimento faz com que essa dinâmica e outras tantas, né, em outros sistemas, aconteçam no sentido de decair, né? Ou seja, a gente passa a ter muito mais retirada do que produção, né? E por que esse assunto é tão importante aqui? Porque quando a gente perde os nossos hormônios, a gente também perde a atuação desses hormônios sobre esse processo, né, de renovação celular. Eu volto a lembrar que esse corpinho nosso foi feito para viver na selva, né? Foi feito para viver lá no meio do mato, nas cavernas, e de um jeito bem ativo, de um jeito muito dinâmico. A gente corria, a gente caçava, a gente subia nas pedras, a gente nadava, né? E esse movimento todo do corpo não é à toa, né? Esse movimento da musculatura, esse desenvolvimento da musculatura, ele dá para os nossos ossos, algo que a ciência chama hoje de efeito peso elétrico. É o nome daquilo que a gente já está cansado de saber, que é toda vez que a musculatura está firme, ela traciona o osso e força, né? Promove a necessidade de que haja maior produção dos osteoblastos de novos osteócitos. Então, por isso que é tão importante que a gente mantenha uma vida saudável, ativa, né, com muita movimentação e com atividades de peso. Por isso a importância da musculação, para que a gente consiga manter esse efeito peso elétrico, que nada mais é do que essa tração que o músculo saudável e tenso faz sobre os ossos, forçando, promovendo, vamos dizer assim, uma espécie de estimulação para que a gente tenha novos osteócitos sendo produzidos. Em contrapartida, a gente tem uma outra célula, como eu falei, que é o osteoclasto, que está responsável pela retirada de células velhas. E isso é muito importante, né? Não vamos ficar achando que quem tira o dinheiro da poupança é sempre mal. Não, ele está ali para tirar e fazer essa limpeza. A coisa só começa a complicar quando na matemática eu começo a ter menos entrando e mais saindo. Esse tipo bolso mesmo, né? A mesma coisa. Quem regula essa ação dos osteoclastos é um hormônio que a gente ainda não falou por aqui, chama-se paratormônio. Ele é produzido pela paratireoide, né, pelas glândulas paratireoides, e ele tem uma função importante porque ele estimula o osteoclasto, que é o cara que cavita, é o cara que come célula, né? E quem segura o paratormônio é o estrogênio. Pronto, chegamos onde eu queria. Entende? Então, quando a gente entra na menopausa, antes da gente entrar na menopausa, tá lá, né, o cão, que é o paratormônio, que é o cara que estimula o osteoclasto, bravo, e o estrogênio é a coleira segurando o paratormônio. E aí fica tudo meio que funcionando em equilíbrio, né? Quando a gente perde o estrogênio, o cão tá solto. E aí começa a haver um déficit naquela dinâmica que eu estava falando. Você tem a mesma produção de osteoblastos, né? A mesma produtividade dos osteoblastos, mas você começa a ter um aumento significativo da perda de massa óssea por conta da atividade dos osteoclastos. E aí é que começa o problema. E o problema começa na osteopenia. Quando você receber esse diagnóstico, fique sabendo que o que esse diagnóstico quer dizer é o seguinte: olha, sinal amarelo. Você ainda não está doente, mas o negócio, a dinâmica está ficando inversa. Você está começando a entrar num quadro de déficit, né, entre
dentro dessa massa óssea por conta do desequilíbrio da atuação de osteoblastos e osteoclastos. É sinal amarelo, mas tem coisa para fazer, né? Pela medicina é isso que eles dizem. Quando a gente recebe um diagnóstico de osteoporose é porque a coisa já avançou um pouco mais e aí a gente já não está falando mais de um nível fisiológico, né? A osteopenia, ela é considerada fisiológica e esperada num período de idade mais avançada, né? Já a osteoporose, ela é de fato uma patologia e é exatamente nesse momento, quando a gente começa a ter porosidade no osso, é que a gente começa a ter um risco imenso de que aconteçam as fraturas espontâneas, que é o grande perigo. Então, para a gente entender, a minha mãe não caiu e quebrou o fêmur. Muito provavelmente, pelo grau de osteoporose dela, ela quebrou o fêmur e caiu. Como acontece com a maioria das mulheres pós-menopausa que não fazem reposição hormonal. Tá. E não é só isso não, tá, gente? O estrogênio tem essa função, mas a progesterona também tem função, auxiliando o cálcio na fixação nos ossos, né? Então, a gente está falando dos dois principais hormônios repostos durante esse período do climatério e menopausa, né? Até o fim das nossas vidas, e que tem uma atuação importantíssima na nossa saúde óssea. Portanto, não negligencie isso. Não negligencie a sua atividade física, não negligencie aumento de peso e não negligencie a sua reposição hormonal. Caso você, por algum motivo, não possa fazê-la, caso você não possa fazer reposição hormonal, procure ajuda médica e veja de que forma pode suplementar. E veja, quando eu estou falando de reposição hormonal aqui, todo mundo sabe que eu não faço reposição hormonal sintética, que sintético remédio de hormônio, né? Porque sintéticos todos os hormônios são, mesmo os bioidênticos, porque eles são produzidos em laboratório. Mas todo mundo sabe que eu aqui estou falando de reposição hormonal com hormônios isomoleculares, sem substâncias estranhas ao nosso corpo, né? Eu acredito que essa seja uma saída muito interessante para a gente. É o que eu vivo hoje, né? Eu faço a reposição hormonal bioidêntica. Aliás, o termo aqui no Brasil é isomolecular, né? E eu recomendo, porque eu acho que é uma coisa que faz muito sentido, né? Pelo menos para mim tem feito muito sentido. Eu nunca usei pílula, nunca. Usei 1 ano e pouco da minha vida, foi péssimo e eu abandonei a pílula muito cedo. Eu realmente não me dou bem com hormônios orais. Tentei usar progesterona oral, também não me dei bem, então acho que assim, ficou bem claro que para o meu fígado não é maneiro. E eu acho que para o fígado de ninguém deve ser muito maneiro você ter que metabolizar essas substâncias, né? Faz uma sobrecarga mesmo. Então, eu tô falando de reposição hormonal bioidêntica, tá, gente? Isso eu acho muito importante. Outra coisa que a gente precisa lembrar. Tudo que a gente come, né? Você é o que você come, né? Que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja seu alimento. Então, a gente precisa entender que o que a gente está comendo também vai fazer diferença, né? Nesse desenvolvimento dessa dinâmica, né? Dessas células. Outra coisa que está todo mundo cansado de saber é que a gente precisa repor vitamina D, que não é vitamina. Vitamina D ficou conhecida como vitamina, mas ela chama-se colecalciferol. Ela é considerada atualmente como um hormônio e ela, né, ouve o nome dela, colecalciferol. Ela tem muita relação com a calcificação. E a maioria de nós, até pela vida que a gente leva, dentro de escritório, dentro de casa, tomando pouco sol, a gente vem de 20 anos de um bombardeio de que o sol faz mal, de que o sol faz mal, a gente está tomando sol com protetor solar, a gente dorme de protetor solar e acaba que a gente não consegue fazer essa nossa fotossíntese de vitamina D, né? Que é tão importante para os nossos ossos. Então, vale a pena conversar com o seu médico sobre uma reposição desse hormônio. Vitamina D é importante pra gente. E outra coisa que é legal na alimentação é que a gente coma verde. A vaquinha produz um leite que é cheio de cálcio, mas que não é bom pra gente. E ela produz esse leite cheio de cálcio comendo verde. Isso mesmo, gente. É couve, é brócolis,
tudo que você vir verde pela frente, agrião, chicória, ali você vai encontrar muito daquilo que você precisa para ter uma boa composição de cálcio no seu organismo. Não adianta fazer suplementação de cálcio, viu, gente? Não façam isso sozinhos de jeito nenhum, porque o cálcio não necessariamente ele vai para o seu osso. Aquilo que a gente toma não tem GPS, a gente na verdade precisa de toda uma estrutura no nosso corpo que eu vou oferecer, igual os hormônios, eu vou oferecer hormônio, mas eu tenho que ter receptor para receber esse hormônio. Então, assim também as vitaminas, assim também os minerais, por isso que é importante você tentar não fazer isso sozinha, né? Então, cálcio a gente nunca deve repor sozinho, porque o perigo é que ele se deposite em artérias e nos tragam outros problemas maiores. Mas a gente pode ter cuidado, sim, e deve ter cuidado com aquilo que a gente come e que pode nos fornecer um pouco mais de cálcio. Eu acho que era isso. Ah, sim, o que eu tô fazendo aqui, porque tem uma cola ali. Magnésio. Magnésio também é muito importante, a reposição do magnésio para ajudar aí nessa saúde óssea. O magnésio, se for o quelato, se eu não me engano, ele também vai te ajudar muito se você tiver prisão de ventre. E se não for esse o seu caso, você pode usar o de malato também, é legal. É isso, gente. Ficou um vídeo bem longo, mas eu acho que era importante falar sobre essas coisas. Espero que tenha sido produtivo para você, que tenha trazido alguma coisa de bom aí para os seus conhecimentos acerca da sua saúde. Cuide-se bem, faça reposição hormonal bioidêntica. Beijo a todas, até a próxima.